divertidos. Mas o fato é que o Flamengo venceu o jogo, acho que jogando a partida, acho que bem mais aceitável do que o jogo contra o Botafogo. Claro, tem diferença, o Volta Redonda é o time inferior ao Botafogo, mas eu acho que a equipe hoje se comportou melhor do que no jogo passado, guardadas as devidas Eu acho proporções, né? que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. Olha aqui um outro caso, tipo, o Juan Machado. O Wesley tem um sério problema com cruzamentos. O Juan, eu acho que o Wesley tem um sério problema com a bola, de uma maneira geral, com o futebol, de uma maneira. O Wesley, na minha visão, é muito ruim. Não é só pouco ruim, não. Ele é muito ruim. Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí esse jogo que tinha atrasado, né? Venceu o Volta Redonda por 3-0. Continua na vice-liderança aí, né? Mas a questão de tempo de Flamengo assumir a liderança, na minha opinião aí. Boa partida de Luiz Araújo, ou a melhor partida dele até o momento com a camisa do Flamengo aí, né? Tite deu oportunidades para rodar o elenco, né? Como o Alan, que não veio jogando muito. Vitor Hugo também, que não vinha recebendo tanta oportunidade e jogou. Bruno Henrique, Gabigol e Luiz Araújo jogaram. E Gabigol marcou mais um gol aí. Vamos dizer, tá desencantando aos poucos. Pode ver se uma melhora assim, no futebol do Gabigol. Tá devendo muito, tá? Mas pode melhorar. E o Wesley? O Wesley errou tudo o que tentou. Sinceramente, o Wesley... Eu defendi o Wesley, mas eu tô revendo meus conceitos porque tá difícil, né? Mas vambora para mais um vídeo aí. Deixe seu like, a sua opinião sobre esse 3-0 em cima do Volta Redonda. E vambora para mais um vídeo aí. Divertidos. Mas o fato é que o Flamengo venceu o jogo, acho que jogando a partida, acho que bem mais aceitável do que o jogo contra o Botafogo. Claro, tem diferença, o Volta Redonda é o time inferior ao Botafogo, mas eu acho que a equipe hoje se comportou melhor do que no jogo passado, guardadas as devidas proporções, né? Eu acho que o Flamengo hoje fez um jogo mais compatível com aquilo que você pode esperar do Flamengo. Agora, os problemas de sempre, perderam muitos gols e tudo mais. Fosse um time mais eficiente nas finalizações, um time mais efetivo, que aproveitasse as chances criadas, teria goleado hoje por um placar maior. Até porque o Felipe, eu falei isso na transmissão do Gol, né? O Felipe, maestro, técnico do Volta Redonda, ele monta os times dele tentando jogar, tentando sair para o jogo, mas sem ter o material humano para competir com uma equipe mais qualificada tecnicamente, como é o caso do Flamengo. Foi assim que tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu. O Flamengo era treinado pelo Paulo Souza, né, no início do ano retrasado, e hoje poderia ter tomado uma outra goleada. O gol, o número 1 do Flamengo, corre justamente depois de segunda jogada de velocidade, com muito campo que o Flamengo pôde construir. A primeira, o Gabriel, 1 minuto antes, não aproveitou, não chutou, né? A bola caiu no pé direito, tentou chutar com a esquerda, acabou errando. E no segundo, a bola perfeita do Luiz Araújo, ele finalizou muito bem e fez 1-0. Aí até mudou depois um pouco a conduta do Volta Redonda. O time passou a proteger mais sua área, não ficou tão exposto, não ficou tão adiantando tanto as linhas e dando campo para o Flamengo. Mas é pouco, né? Assim, Volta Redonda para jogar contra o Flamengo teria que ser um time um pouco mais cuidadoso. Acabou sendo a vitória por 3-0. Achei que teve bons momentos. Continua sendo um problema muito sério a questão dos gols perdidos e os pênaltis também, né? O Pedro perdeu um pênalti, batendo muito mal. É claro que o goleiro Paulo Henrique se adiantou muito, a arbitragem acertou, ficou muito claro ali que ele se adiantou demais. Foi só um pouquinho, de repente até os caras não perceberiam ou não marcariam nada, mas se adiantou muito, aí o Bandeira alertou, a arbitragem mandou voltar e o Pedro bateu e fez. Mas não bate bem pênaltis o Pedro. Acho que tem que se definir isso. O Gabriel é o batedor principal, mas hoje é um reserva. Por acaso poderia estar em campo, hoje não estava. O Gabriel também já perdeu 4 pênaltis em menos de um ano, que não é normal. Ele tem que treinar, diversificar suas cobranças. Há de se ter cuidado com isso, porque em condições normais, antes dessa fase, o Gabriel praticamente não errava pênaltis. Então ele era praticamente... Pênalti era gol do Flamengo. Muito difícil ele perder. Isso mudou. E sempre requer uma preocupação maior, né? O Flamengo já deixou de ganhar do Vasco por conta de um pênalti mal batido e perdido.
Ah, mas ele bate sempre daquele jeito. É o que eu falo, ele bate sempre daquele jeito, os goleiros já sabem, estão mais atentos. Enfim, com a gente o Dudu SRN10, preguiçoso. Eu não acho que foi preguiçoso. O primeiro tempo teve momentos de cadência, mas assim, estava muito calor. 30 e tantos graus, sensação térmica de um calor muito forte. Mas o time criou situações hoje, tudo, acho que foi um jogo melhor. O Emerson Matos critica o Wesley, realmente o Wesley é muito infeliz hoje, né, na definição das jogadas. Não cruza, não passa, é para fazer uma coisa, faz outra, enfim. O Arthur Palmeira, o Gabi é só atacante saci, só tem um pé. Ele poderia ter feito um gol antes de marcar o único gol dele no jogo, mas caiu no pé direito. Assim, o que eu acho incrível é se ele nem tentar chutar com o pé direito, sabe? Acho que são situações assim que aparecem que ele tem que tentar, arrisca o chute. Chuta de bico, chuta como for, mas chuta pro gol. Mas ele não chuta. O Gerson não tem sido um jogador omisso, não. Ele tem desarmado, tem participado. Acho que essa é uma espécie de uma ideia preconcebida, sabe? Ele já fez por merecer essa visão em momentos que se comportou assim, mas não acho que tenha sido dessa maneira, não, sabe? Agora, hoje o gol que ele perdeu não pode perder, né? Não pode perder um gol daquele. Uma bela jogada, finalização fraquinha, tentando tirar do goleiro. Bate com força, define a jogada, fuzila o goleiro, estufa a rede, pô, né? Olha o Alexandre Souza aí no Superchat. No Superchat, o Wesley tem nível para estar no elenco do Flamengo? Ele pergunta. Não sabe dominar, não sabe passar, não sabe cruzar, não sabe marcar. É o que eu falo sempre, Alexandre. Ele é um garoto de 19 anos, então ele tem alguns predicados. Não acho que seja um jogador ruim, mas é meio apavorado, errando demais. Talvez ficar fora do time seja bom para preservar esse garoto, mas só tem ele e o Varela, né? O Alexandre Paiva. Eu vou iniciar aqui a minha opinião sobre o que vi de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa. E dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante. Para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim, é uma constatação clara.
mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante, ele é dinâmico, ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda, o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí, algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima. Veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade, hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite ele pode usar 4 jogadores no meio-campo e aí mataria esse problema. Mas repito, e a trajetória do Tite indica isso. Ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí? Você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular? Tem que ficar como opção? Bruno Henrique ou Cebolinha?
o Flamengo tem muitas opções. Davi Luiz hoje teve chance na zaga. Léo Pereira poupado, né? Vem fazendo um início de ano aí espetacular. Tem a disputa também na lateral direita entre Wesley e Varela. É duro, hein? Aí é duro. Porque o Varela ele é mais experiente. O Wesley é mais jovem. Mas o Wesley hoje fez um jogo muito ruim no Maracanã. O Wesley ele tem uma seríssima dificuldade em cruzar. E isso para um lateral é o fim. O lateral tem que saber cruzar. Então, eu tenho a impressão de que o Varela está uns pontinhos à frente nessa disputa. O Ayrton Lucas jogou hoje, o Vinha jogaria, mas o departamento jurídico do Flamengo, atentamente, percebeu o seguinte: esse jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, era pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E na terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vinha não estava ainda inscrito, regularizado. Ele foi regularizado depois. Então, para evitar problemas que viriam, o Flamengo tirou o Vinha da relação. Então, a estreia do Vinha deve ficar para a próxima quinta-feira, jogo contra o Bangu, pós-carnaval. Aliás, a rodada do Campeonato Carioca marca para quarta-feira de cinzas, Vasco da Gama e Fluminense, um clássico espetacular. Olha aqui, Miro Gonçalves. Olha aqui um outro caso típico. O Juan Machado. O Wesley tem um sério problema com cruzamentos. O Juan, eu acho que o Wesley tem um sério problema com a bola, de uma maneira geral, com o futebol, de uma maneira. O Wesley, na minha visão, é muito ruim. Não é só pouco ruim, não. Ele é muito ruim. Entendeu? Mas aí, como é garoto, o pessoal diz, não, mas vai evoluir. Gente, até agora não mostrou nada que indicasse que ele vai se tornar um grande lateral. E hoje, todas as bolas que ele tentou cruzar, ou ele chutou forte demais, ou bateu no zagueiro, ou foi para fora, enfim. O Wesley é o Wesley. Agora, se amanhã ou depois o Wesley jogar bem, se amanhã ou depois o Wesley se firmar, eu não vou ficar chateado, não. Eu vou ficar feliz da vida. Todo jogador do Flamengo que jogar bem e que se firmar, eu vou aplaudir. Agora, quando não jogar bem, eu vou criticar. Isso chama-se imparcialidade. Tem muita gente que não concorda, que acha que as críticas são precipitadas, porque o trabalho do Tite está muito no início, que tem que ter paciência. O próprio Tite já disse isso. O próprio Tite já disse que são processos que estão se desenvolvendo. Meteu até numa última entrevista coletiva, me faz essa pergunta de novo daqui a um tempo, você vai ver a diferença. Enfim, eu só acho o seguinte, já não está, mas estão no início. Já não está, mas estão no início. Foram 12 jogos na temporada passada com esse elenco. Só não tinha o De La Cruz, porque o Vinha ainda não jogou. Então foram 12 jogos com esse elenco. Ora, bolas, já dava para chegar nesse ano com uma ideia mais arrumada do time. E ele não tem esse time arrumado. Não tem esse time arrumado, e o que eu acho mais grave, ele não se convenceu ainda da melhor maneira que esse time deve jogar, taticamente. E o que é pior para mim, ele continua a flertar descaradamente, desbragadamente, dizia-se na minha época de jovem, com o sistema posicional, que já não deu certo com o Domenech Torrent, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira e com o Jorge Sampaoli. Hoje, o primeiro tempo, o que você tinha? Você tinha 3 jogadores apenas no meio-campo. Tudo bem, era contra o Bangu, você não precisava marcar muita coisa. Mas eram apenas 3. Era o Alan, era o Vitor Hugo e era o De La Cruz mais avançado. E 3 atacantes, o Luiz Araújo, o Gabriel e o Bruno Henrique, sendo que desses 3 atacantes, só o Gabriel com alguma movimentação. Porque Luiz Araújo e o Bruno Henrique estavam atarrachados nas pontas. E até o De La Cruz estava empurrado para frente, esperando a bola chegar nele. Isso é puro suco de jogo posicional, de jogo de totó. Puro suco. Que não deu certo com o Flamengo, com esse elenco do Flamengo, já há 5 técnicos. Por que diabos vai dar certo com o Tite? Quando ele joga com 4 jogadores no meio-campo, aí não. Aí ele não tem como fazer o jogo posicional ortodoxo.
em que os jogadores ficam esperando a bola chegar. Os 4 vêm de trás, por mais que o Arrascaeta não, que o De La Cruz caia um pouco pela direita, na verdade, os 4 vêm de trás e você tem 2 homens lá na frente se movimentando e não atarrachados em alguma posição esperando a bola chegar. Por isso mesmo, eu acredito que se ele não barraram nos 4, escalaram os 4 titulares, o Gá, o Gerson, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique têm mais chances de acabarem titulares do que o Pedro e o Cebolinha. O Pedro, por ser um jogador muito mais estático, para o Pedro é melhor jogar com 2 pontas. Com 2 pontas, a bola vai chegar mais cruzada para o Pedro, vai encontrar o Pedro mais de frente. Com 4 atrás, a bola vai chegar de trás para o Pedro. Ele vai ter que se deslocar muito para receber essa bola. Quem se desloca muito bem para isso é o Gabriel. E do outro lado, o segundo atacante, o Cebolinha, ele vai ter que ter uma efetividade e uma capacidade de fazer gol que é muito menor do que a do Bruno Henrique. A capacidade que ele tem é muito menor que a do Bruno Henrique. Basta o Bruno Henrique jogar 10 tostões do que ele já jogou, que ele vai estar melhor do que o Cebolinha. Não que o Cebolinha esteja mal, eu não acho que o Cebolinha esteja mal. Eu só acho que quando você tem Cebolinha e Bruno Henrique, os 2 em condições, o titular tem que ser o Bruno Henrique, gente. O Bruno Henrique é muito mais jogador que o Cebolinha. Então, a minha tendência é acreditar que se o Tite resolver jogar realmente sistematicamente com 4 jogadores no meio-campo, o Gabriel e o Bruno Henrique vão acabar ganhando a posição. Agora, a sensação que eu tenho é que o Tite prefere jogar com 3 apenas jogadores no meio-campo e 2 pontas atarrachados. Nesse esquema que ele começou o jogo de Luiz Araújo e Bruno Henrique. Nesse esquema atarrachado, eu acho até que é melhor jogar o Cebolinha. Aí é melhor jogar o Cebolinha e jogar o Pedro. O Pedro para receber as bolas vindas da linha de fundo e o Cebolinha para ciscar mais por ali, pelo lado esquerdo, vindo da ponta esquerda. Enfim, essas coisas todas a gente vai ter que ver muito, mas eu acho que o Tite ele está numa encruzilhada. O sistema que ele prefere, que é o posicional, e o sistema que os jogadores do Flamengo, o elenco do Flamengo, prefere jogar. Como ele diz que o campo fala, em alguns momentos o campo grita, eu acho que ele vai ter que abrir mão dessa maldita ideia de jogo posicional. Agora, me assusta, sinceramente, me assusta. O Tite não é um cara burro, gente. O Tite estava vendo o Flamengo jogar. O Tite sabe que o Flamengo já teve Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. 4 técnicos posicionais. Que não jogou patavinas com nenhum dos 4. Não vou nem falar de Jorge Jesus. Isso é outro patamar, como dizia o Bruno Henrique. Mas vê o Flamengo do Dorival, gente. Como jogava o Flamengo do Dorival? Com 4 jogadores no meio-campo e Pedro e Gabriel na frente. Ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Então, gente, sabe, me espanta um treinador como o Tite, perdão, que já jogou em vários sistemas diferentes, inclusive no Corinthians. O melhor Corinthians dele, de 2015, não tinha nada de posicional. O de 2011 também não era posicional. Ele começou a se apaixonar pelo jogo posicional na seleção brasileira. Nas Copas, onde ele foi muito mal. As eliminatórias, as primeiras eliminatórias que o Tite dirigiu, em que o Brasil voou com ele, não tinha nada de posicional. Nada. Agora, chegava na Copa, aquele negócio... Lembra que havia um certo trauma aqui no negócio de o Tite repetia isso? A linha de 5. Como superar uma linha de 5? Os europeus começaram a jogar muito com uma linha de 5 e não mais 2 linhas de 4. Jogava com uma linha de 5 e uma outra de 4 na frente e apenas um cara lá solto na frente. Era quase um 5-4-1. E aí começou-se a olhar para o Guardiola, que é um gênio, que ninguém consegue repetir, e diz assim, não, o Guardiola, o que ele faz? Ele bota
5 homens lá na frente, às vezes. E sempre 2 caras abertos. Porque os 2 caras abertos dão amplitude e abrem a defesa adversária. Só que você vai ver os jogadores do Guardiola que fazem isso. A qualidade dos jogadores do Guardiola. E mais, o próprio Guardiola já abriu mão um pouco das suas convicções para colocar um jogador que não tinha nada a ver com o jogo posicional dele. O Haaland, que está fazendo gol sem parar, que ajudou o Guardiola a conquistar a Liga dos Campeões, a Taça Europeia, Liga dos Campeões, e depois foi campeão mundial, mesmo que ele não pudesse jogar no final. Então, eu acho incrível o Tite voltar para o Flamengo e fazer isso. E fazer isso contra um time, por exemplo, o Bangu do Felipe, que agora chamam Felipe Maestro, professor Felipe Maestro, enfim, o Felipe, que todos nós conhecemos, que jogou, teve uma passagem brilhante pelo Flamengo, aliás, jogando na ponta direita. O Felipe solta o time dele, solta. O início do jogo hoje, o Bangu foi para cima do Flamengo. Por isso o Flamengo teve um início de jogo muito bom. Depois o Bangu, já perdendo por 1-0, recuou os arcos e ficou se segurando um pouco mais. Mas então, cara, contra um time como esse, você tendo os jogadores que o Flamengo tem, a capacidade de rotatividade, de movimentação, de tabelinha, de infiltração, você vai apostar num jogo posicional que te amarra 2 atacantes nas pontas e que te bota o outro atacante, o armador, parado entre os backs, esperando a bola chegar? Porra, não é possível, cara. Então, é isso aí, galera. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí, se consolida aí na segunda colocação com 15 pontos aí no Campeonato Carioca. É um jogo de pré-temporada ainda, né? Fase de grupo aí. Sabemos que não vale de muita coisa aí, né? Começa a valer a partir das semifinais, que geralmente são os 4 grandes que avançam. E é ali que o bicho começa a pegar, né? Sabemos que o Tite fez mudanças nesse time de hoje aí, né? Com a entrada de Alan e Vitor Hugo, né? Que não via recebendo tanta oportunidade. Eu vejo muitas pessoas que, vamos dizer assim, consideram o Vitor Hugo um jogador que tem um de seus pontos fortes, né? A marcação. Eu não vejo isso, mas quem vê, tudo bem. Outro ponto aqui também sobre... e a partida do Vitor Hugo para mim foi razoável. Sobre o Wesley. O que o Wesley jogou hoje, ele jogou uma barbaridade. O lado negativo, né? Mano, eu não sei como o cara consegue errar tanto cruzamento, né? Errar ou não acertar, é melhor dizendo, né? Ele não consegue acertar um cruzamento. Então, eu defendi o Wesley há um tempo atrás. Tô revendo meus conceitos. E se o cara não melhorar... Sinceramente, se o Wesley... é novo, beleza. Tem muitas pessoas que defendem que o Wesley é novo. Mas é desde novo que você percebe se o jogador vai ou não vai, né? Se fosse o Vinícius Júnior jogando no Real Madrid novo, ele em geral falava que o Vinícius Júnior seria emprestado. Mas todo mundo viu, o presidente bancou que ele ia ficar lá, não seria emprestado. Tinha talento para permanecer no elenco do Real Madrid. Depois de 2-3 temporadas... 2-3 temporadas e o moleque estourou. Então, a mesma coisa com o Wesley. Um lateral que não sabe nem cruzar, tá morto no futebol, né? Então, é aquilo. Espero que ele consiga treinar e melhorar isso. E o Luiz Araújo aí foi o melhor jogador em campo, querendo várias oportunidades aí, arrastando o time para frente. Do outro lado, do Bruno Henrique também desempenhou um bom papel lá naquele lado lá. Assistência pro gol, finalização fora da área. Geralmente não acertava o gol, ele isolava. Finalização de esquerda, direita também para fora. Cruzamento para dentro da área, buscando a segunda trave, que geralmente quem estava lá era o Bruno Henrique. Então o Luiz Araújo ele criou várias oportunidades para o Flamengo que poderia sim ser traduzido em gol, que acabou não acontecendo, né? Mas foi um bom jogo. Volta Redonda é um time considerado bom, porque nos últimos campeonatos ele vinha fazendo bom campeonato sim. Então, o Volta Redonda nos últimos anos aí do Carioca sempre vem fazendo um bom campeonato. Eu acho que esse ano aí tá em 9ª colocação até o momento.
Esse ano acho que nem tanto, né? Mas é aquilo. O importante que venceu, espírito de carnaval do Flamengo e o bloco rubro-negro tá na avenida para decolar. Decolar não tem nada a ver, meu filho, mas tudo bem. Mas tamo junto. E é isso aí.